Bom, comecei a gravar aqui a aula. Hoje a gente vai falar sobre o conteúdo básico aqui de estrutura de mercado, porque é, bastante gente tem dúvida disso aí, principalmente quando a gente entrega um conteúdo um pouco mais denso, vamos dizer assim, né? Entrega um conteúdo um pouquinho mais denso, um pouquinho mais avançado, se é que posso dizer assim. Daí a pessoa fica meio perdida ou não sabe porquê de certas coisas ou acaba não conseguindo fazer as conexões corretas. E geralmente, na grande parte das vezes, vai ser problema disso daqui. Tá? Tem geralmente um conteúdo base meio falho. E não tem problema. É por isso que vocês têm que falar as dúvidas de vocês e aí para conseguir ser ajustado, né? Hoje eu tô aqui com um colega meu, o Ebert, e aproveitar que ia gravar essa aula, e ele tinha dúvida nisso. E daí chamei ele aqui para participar. Se ele tiver alguma dúvida, como ele tinha dito que tinha dúvida sobre conteúdo base e como estudar por etapa, ou como estruturar algum tipo de estudo, por onde começar, como é que você vai deixar mais objetivo possível o seu sistema. Daí resolvi falar tudo isso aqui hoje. Ah, e daí o pessoal do curso gratuito consegue juntar com o que tem lá já em relação a replay ou enfim, o conteúdo inteiro que tem aqui no YouTube de graça. E se ele tiver alguma dúvida, provavelmente pode ser uma dúvida que as pessoas que também têm dúvida em conteúdos base podem ter, né? Daí, enfim, pode ficar melhor um pouquinho e mais próximo de vocês em relação à aula, tá? É seguinte, eu não consigo dizer 100% das coisas vão derivar de, dessas coisas básicas que eu escrevi aqui, tá? Porque pode ter alguma coisa ou outra que não deriva disso, mas a grande, 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 grande parte é, vai ser isso daqui, ó. Pivô, daí, peraí, pivô, daí projeção, retração e as frequências vão estar dentro dessas. Tudo isso aqui vai estar combinado, tá? Mas tudo meio que varia disso aí. Do principal, do mais básico, seria esse que eu vou pintar de verde aqui, seria o pivô, projeção, retração. Tá? Daí isso aqui vai meio que, vamos dizer, ser o ponto de partida aí para formar, né, o que eu vou pintar de amarelinho aqui, ó, os canais e as frequências vão estar no meio disso. E o fractal eu deveria pintar de amarelo com verde aqui, se é que isso vale, tá? Que ele se correlaciona com os dois. Tudo se correlaciona, mas os fractais têm que ser bem entendidos para depois poder fazer sentido, tá bom? E daí depois a gente vem para essa parte aqui de como estudar por etapa. Eu vou excluir isso aqui da tela daqui a pouco. Mas vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve possível, que nem eu falei pro Herbert, para não ficar muito longa a aula e deixar o mais objetivo também, para não criar muita confusão. Mas ó, basicamente o que é um pivô aqui, ó? Eu vou botar isso aqui de vermelho. O que é um pivô? É quando o mercado faz um movimento natural dele de alta, tem uma retração, que é uma coisa que já está aqui, e daí ele deixou esse pivôzinho aqui armado. Ó. Isso aqui a gente chama de pivô. Isso aqui serve tanto para o mercado de alta quanto para o mercado de baixa. Vou tentar deixar o mais básico possível, tá? Se você já sabe disso, é, não precisa assistir, é óbvio, né? Mas isso aqui vai ser fundamental para a gente conseguir criar possibilidades, criar links, que é o mais importante, mais para frente, tá? Que é o que a gente tem já no curso, que a gente vai chegar, pretende chegar hoje nessa aula aqui no final dela. Então, tá. Deixou esse cara aqui armado, né? Esse pivô de alta, que a gente chama armado. Beleza, se o mercado fizer isso daqui, a gente teve o rompimento do pivô. Mesma coisa para uma estrutura de baixa aqui, ó. Deixou um pivô de baixa armado. E daí, se ele vier a romper, a gente chama isso aqui de rompimento de pivô. Tá? É simples assim, é só isso. Isso aqui é um pivô. E quando a gente chegar na relação dos fractais, eu vou explicar separado o que é cada coisa. E daí a gente vai ter que ter a capacidade de linkar tudo isso junto. Porque eles separados, tipo, vai ser uma informação legal, só que. Só que não vai ter você não vai ter muito edge operando só isso aqui. Tá? Você vai ter que juntar isso aqui com alguma coisa. Com várias coisas, por acaso, né? Mas, enfim, eu vou desenhar um por um aqui.
tá? Em relação... eu ia pular aqui as projeções e retrações, mas eu vou falar aqui, ó. Já, antes da gente passar para os canais. Vou fazer em ordem para não confundir. Quando a gente tem aqui uma projeção ou uma retração, isso aqui são dois derivados da ferramenta Fibonacci. Né? Que a gente tem a ferramenta Fibonacci preço e a ferramenta Fibonacci projeção. Essas duas bolinhas que eu fiz ali na esquerda do meu gráfico. São duas ferramentas diferentes. Tá? Então, basicamente, ó, a gente vai usar elas aqui no gráfico. Depois eu desenho alguma coisa ali no gráfico e uso para vocês verem. Mas, ó, basicamente o que é? Quando vem configurado no Profit, ele vem configurado para 3 retrações: 38.2, 50% e 61.8. Tá, mas essa 38.2, 50 e 61.8 do quê? De uma perna de alta ou uma perna de baixa, o que a gente chama de perna de impulsão. Tá bom? Isso pode ser qualquer coisa, a gente vai entender. Qualquer perna de alta ou qualquer perna de baixa pode ser considerada uma perna de impulsão. Isso a gente vai entender quando a gente chegar aqui em fractal. Tá? Quando você tem aqui por exemplo, igual eu desenhei aqui do lado do pivô, quando você tem essa perna de impulsão de alta, nesse caso, a gente vai ter 3 portes, né, nesse caso, que vão ser classificados como as retrações naturais do mercado. Todo mundo sabe que o mercado não anda assim. Né? Dentro disso aqui, dentro de movimento de alta, por exemplo, ou de movimento de queda, ele vai existir lá as suas ondas. Né? E daí ele vai concluindo lá alguma coisa desse tipo aqui. Tá? Ele não vai reto. Por que ele não vai reto? Porque ele precisa pegar impulso, né, de certa forma, para daí conseguir romper pontos importantes, para daí respirar, para daí, no caso, fazer as retrações. Tá? Isso aqui é normal acontecer. E você precisa entender essa parte verde que eu pintei aqui, para quando a gente chegar lá no gráfico de P, ou no gráfico de 5, ou num fractal pequeno, numa frequência pequena, você já criar a expectativa do que pode acontecer antes de acontecer. E daí conseguir ficar que nem eu falo, né, para as pessoas, para elas ficarem um passo à frente do mercado. Tá? Então, olha só, você teve uma perna de impulsão aqui no rosa. Daí você vai ter, que nem eu estava comentando agora há pouco, 3 retrações, que é o 38.2. Vai ficar bem feio aqui porque eu estou desenhando no pincelzinho, mas enfim. 50% e o 61.8. Tá? Isso aqui, ó. 38.2, 61.8 e o 50%. Daí quando você vai marcar a ferramenta Fibonacci, ela vem assim, ó. A minha tá modificada, mas ela vem assim, ó. Deixa eu ver. Vou marcar aqui no Profit. E aqui no Zoom vocês não vão conseguir ver. Ó. Aqui, do 0 até o 100%. O meu, eu não tenho a relação de 38.2. Mas ela viria assim para vocês, ó. Se eu botar aqui os níveis. Deixa eu ver aqui, 61.8. Aí, ó. Tá aqui, ó. Por que eu chamo esse cara aqui, o 61.8 de 38.2 e o 38.2 de 61.8? Porque eu estou acostumado, no caso, a marcar o zero do movimento na parte de baixo, quando ele é um movimento de alta, ou o zero do movimento na parte de alta do movimento, quando ele é um movimento de baixa. Eu vou dar um exemplo mais prático aqui, ó. Se eu fosse pegar, por exemplo, esse movimento aqui de alta, por exemplo, ó, esse aqui que eu estou passando o mouse, eu vou lá e sempre marco assim, do 0 até o 100% dele. É assim que eu marco. Tá? E é por isso que, quando eu estava mostrando para vocês a ferramenta aqui do lado, peraí, é por isso que eu chamo, aonde é o 61.8, é por isso que eu chamo ele de 38.2. E aonde que é o 38.2, é por isso que eu chamo ele de 61.8. Eu já vou explicar porque de um jeito mais fácil. Aqui, ó. Então, se você for parar para pensar nisso daqui, ó, você tem aqui a retração de 61.8, 50% e 38.2. Tá? Se você for pensar proporcionalmente ao zero, não faz sentido a região de 61.8% da perna ele ser antes dos 50%.
Claro que se você marcar ao contrário, ele vai ficar certinho. É que, de novo, eu tô acostumado a marcar de baixo para cima quando é um movimento de alta e de cima para baixo quando é um movimento de queda. Se você marcar ao contrário, ele vai ficar certo. Tá? Mas só para deixar claro, eu marco dessa forma já tem muito tempo, estou acostumado a marcar assim. E não tem problema se você tá olhando esse cara aqui, o 38.2 do Profit, ou o 61.8 do Profit, eles são a mesma coisa. Se você parar para pensar e marcar eles invertido, aonde for o zero aqui você botar o 100 e onde for o 100 você botar o zero, vai ser a mesma relação. Tá? Enfim, existem essas retrações. E daí eu não uso no caso onde seria o 38.2. Por quê? Porque segundo os estudos que eu fiz, a retração mais comum que acontece no dólar é a retração de 50 e 61.8. Tá? Então, o mais normal de acontecer é isso. Daí eu adicionei aqui também esse 23.6, que se fosse aqui na parte de cima significaria 76.4. Tá? De novo, aí depende de como você marca o FIBO. Que também é uma região que segura bastante. É uma zona muito forte de suporte. Tá? Bom, eu marquei aqui o Fibonacci. E daí a gente tem aqui. Acabei de explicar por que eu não uso esse 61.8. Só vou tirar ele daqui para ficar com mais espaço aqui. Ó. Então, olha só. Quando você tem uma perna de alta, igual essa daqui que eu desenhei aqui no Zoom, ó, essa daqui, você tem 3 tipos de retração. No caso, que nem eu falei, quando vem configurado no Profit vai ter 3 tipos. 38.2, 50 e 61.8. Você tem 3 tipos de retração, que são normais a acontecer. Seria essa menor, teria uma que poderia acontecer assim, que seria o 50%, ou aconteceria uma assim, que seria o 61.8%. Eu marquei uma fora da outra só para vocês conseguirem ver a cor, tá? Mas, enfim. Ela poderia vir até essa zona aqui do preço, que ainda continuaria uma retração normal. Uma retração saudável, e isso acontece praticamente toda hora. Tá? Isso aqui é uma retração de um movimento de alta. De um movimento de baixa vai ser a mesma coisa. Você vai ter lá um movimento de baixa, daí uma retração normal, ou uma retração em 50%, ou uma retração menos profunda, que a gente chama. Tá? E tem que ter isso na cabeça e tem que saber o porquê, que geralmente quando a gente vai falar mais pra frente, deu uma retração padrão, ou era expectativa de tal, ou era que deveria acontecer isso em relação a essa perna, é justamente por conta de pernas de impulsão e pernas de retração. Beleza? Tá, daí agora a projeção, que é essa ferramenta aqui, ó. Essa daqui, ó. Esse pezinho que eu tinha marcado. Projeção de Fibonacci. Essa daqui é um pouco diferente de usar. Você tem que segurar o mouse, soltar o mouse e clicar de novo onde você quiser. Pode ver que ele fica fixo ali. E daí eu vou lá e clico aqui, por exemplo. Tá? Isso aqui serve pra gente projetar a simetria dessa perna aqui atrás. O que significa isso aqui? Quando ele bater no 100%, significa que ele concluiu o mesmo tamanho dessa perna aqui a partir do pullback que você marcou, ou da retração que você marcou. Tá? Esse seria o 100%. E a gente usa isso aqui como alvo da operação. Beleza? Isso é uma projeção que a gente acabou de mostrar. E isso agora que eu mostrei aqui com essa ferramenta aqui embaixo é uma projeção, desculpe, e a outra era uma retração. Tá? Então, quando você... É simples assim. Tá? Isso aqui vai ficar mais complicado depois. Que nem eu falei, eu vou desenhar os negócios separado. Daí a gente vai ver a usabilidade disso aqui dentro do que vocês querem ver. Que é o fluxo com o gráfico, com a operação que vocês querem criar. Tá? Essa projeção aqui, ela vai se correlacionar com as frequências, com o canal, com o pivô, com o fractal. É por isso que eu estou desenhando tudo separado para a gente conseguir depois misturar tudo. Tá? E lembrando que isso aqui é um conteúdo básico, tá? Isso aqui é a base estrutural do mercado. Então, quando você vê, por exemplo, um rompimento de pivô, que nem eu desenhei ali para vocês, aqui, ó, vou desenhar aqui no Zoom e a gente vai fazer aqui, ó, uma retração padrão. E daí, tá, eu quero saber onde é que pode ir, se acontecer o rompimento desse pivô, ou depois que acontecer o rompimento do pivô, eu quero saber onde é que é o alvo, se for completo esse rompimento aqui. Vai lá, pega essa ferramenta, bota lá no final dela, na máxima, solta o mouse, bota aqui na retração,
Daí você vai ter um alvo ali no 278. Nesse caso aqui que eu desenhei, tá? Daí você vai saber que até o 278, a partir dessa retração, significa que completou a simetria dessa perna anterior. A simetria eu digo em quantidade de pontos. Tá? E é isso. Beleza? A parte dos canais, acho que não preciso explicar tanto, mas quando o mercado está lateral, aqui ó, peraí. Quando o mercado está lateral, ele fica trabalhando, né? Ué, vou desenhar aqui no quadro branco aqui, ó. O mercado está lateral, ele fica trabalhando aqui dentro dessa região, daí não consegue romper essas regiões aqui, ele fica assim, ó. Isso aqui é um mercado que a gente chama de canal, lateral, de range, enfim, como você quiser chamar, tá? É isso aqui. Não tem muito o que adicionar aqui, o canal é um negócio bem simples, mas tem que tomar cuidado com uma coisa que é o centro do canal. Tá? A região central do canal geralmente é usada como zona de zeragem, né? Das pessoas que estão operando aqui, ou das pessoas que operaram aqui. Geralmente esse meio aqui pode ser um pouco mais bagunçado. Tá? Então também tem que tomar cuidado. Mas basicamente isso aqui é um canal e é isso. As frequências, o que são as frequências? É o tamanho médio das pernas e o mercado vem te apresentando. Isso a gente consegue medir melhor pelo 4P. A gente vai depois para o gráfico de 4P, mas as frequências normais, no caso que vem acontecendo já há um tempo, elas ficam em média. Vou passar uma setinha aqui, ó. Elas ficam em Parece que ficou muito feio. Elas ficam em média aqui, ó, de 12 até 15 pontos, tá? Ou ela fica de 20. Esse 20 aqui, ele fica entre 20 e 22, tá? Até 28, 26 pontos. Ou não coube no meu quadro aqui, mas tá bom. 28 a 26 pontos. Tá? Essas são os dois tipos de frequência que mais tem acontecido no mercado. O que é isso aqui? Isso aqui é em ponto, tá? Pontos. Significa que anda 12 a 15 pontos, trava e dá uma retração. Ou 20 a 22 pontos, 26 a 28 pontos, trava e dá uma retração. Respectiva à perna. Se deu uma perna de 12 pontos, uma retração, que a gente acabou de ver aqui, no 50%, que é o mais normal, teria com 6 pontos. Ou no 61.8 seria ali com uma média de 7 pontos, 7 pontos e meio. Tá? Porque é um movimento menorzinho, a variação entre o 50 e o 61.8 vai ser bem pequena também, né? A zona entre eles. Mesma coisa para esses caras aqui, ó. Se ele der uma perna de 20 pontos, o 50% dele vai ser no 10. No caso, 10 pontos para baixo, se for uma perna subindo. Ou 10, 12 pontos. Nessa zona aí, deveria ser um pullback padrão, tá? Que a gente chama. Beleza? A relação dos fractais, eu vou apagar esse quadro aqui. Depois a gente vem para essa parte aqui que é como estudar isso aqui tudo por etapa, tá? Mas eu vou ter que apagar aqui. Ó. Em relação aos fractais, o que é os fractais? Se eu descer para o gráfico de 4P, eu já aproveito para mostrar a relação das frequências e também aproveito para mostrar a relação dos fractais, tá bom? Vou pegar um movimento mais fácil de entender aqui. Aqui, ó. Vamos lá, se você for pegar para medir isso daqui, ó, você vai ver aqui, da mínima até a máxima a gente esteve lá, ó. A gente acabou de falar, 20 a 22, 26 a 28. Nesse caso aqui deu, sei lá, 26 pontos, né? Daí dessa perna de 26 pontos, isso aqui foi uma perna de impulsão. A gente vai lá, traça lá nosso Fibonacci, daí a gente sabe que ele deveria vir testar a região de 50%. Região, que nem a gente falou, no dólar, 50 a 61.8. Seria esse bloco aqui, seria o pullback padrão. Eu não vou entrar em outras, por enquanto, né? Outras variáveis que, por que ele deveria vir até os 50 nesses casos, ou quando que ele vem até os 61.8, como é que eu vou perceber isso? Como é que eu vou perceber se ele pode vir até os 76.4? Tem como perceber, mas eu não vou entrar aqui agora. Tá? Isso aqui é para deixar o mais básico possível para entender como é que a gente vai chegar em conteúdos mais avançados depois. Daí beleza. Aqui, ó, outra coisa que a gente acabou de ver. Você pega lá a sua projeção de Fibonacci aqui, ó, e daí você bota aqui. Daí bota aqui. A gente vai ver, pô, onde é que replicou a perna? O que significa isso? Eu quero saber aonde é que ele vai dar essa amplitude de perna a partir do meu pullback. Vai ser ali no 100%, que no caso foi onde terminou o movimento. Tá? E daí aqui, a gente estava na parte de... A gente estava na parte de fractais, certo? E daí aqui ficou um desenho bacana. Olha só.
Se você pegar aqui e entender, a gente tem duas formas de entender isso aqui. Isso aqui vai ser o desenho mais básico de fractal que você já vai ver. Ó, você tem aqui uma perna de alta, você pode considerar assim, certo? Ou você pode considerar assim, uma perna de alta, retração, outra perna de alta, retração, outra perna de alta, retração, perna de alta, retração, perna de alta. E aí? Finalizou aqui. Tá? Tem outra forma de ver isso aqui que seria uma perna retração, outra perna retração. A gente tem que entender os fractais que é... Esse desenho aqui que eu acabei de fazer é o fractal em um desenho. É literalmente isso aqui. Tá? Da forma mais simples que tem, é isso aqui. A gente tem que entender que no movimento mais longo, de, por exemplo, aqui nesse caso, do início do verde até o final do verde, a gente teve 40 pontos. Desses 40 pontos, a gente teve as retrações comuns, as projeções comuns e as frequências comuns. Tá? Dentro do movimento de 40 pontos, que nem eu falei, o mercado não vai andar reto assim. Ele vai ter lá suas perninhas, retrações, tal, até chegar em certo lugar. Beleza? Quando você entende isso daqui, daí, assim que você entender o que é um fractal e como é que ele se relaciona entre os tempos gráficos, no caso, a gente pode ver depois aqui uma perna de 60 minutos, um candle de 60 minutos, você vai ver que dentro dele, nos 5 minutos, aconteceram várias coisas, tipo um desenho assim, ó, dos 60 minutos vai estar um negócio assim, uma barra, né, gigantona assim, e dentro dos 5 minutos vai estar assim, ó. Tá? Fazendo, no caso, pivôs de alta, pivôs de baixa, retrações e projeções. Tá? Tudo que você for aprender, literalmente tudo que você for aprender, vai derivar disso daqui. Tudo. Não tem como. Algum setup, fluxo, qualquer coisa, vai derivar disso daqui. Como é que você vai saber o que você tem que fazer depois de uma certa operação? Vai derivar disso daqui. Como é que você vai saber onde é que você pode entrar na operação? Vai derivar disso daqui. Como é que você pode saber onde é que vai finalizar uma operação? Vai derivar disso daqui. Como é que você pode saber se você pode alongar uma operação? Vai derivar disso daqui. Como é que você pode saber se você tem que stopar a operação antes do seu stop? Vai derivar disso daqui. Tudo vai derivar disso daqui. Porque é a base de mercado. Então, você tem que entender que dentro de um movimento vão existir movimentos menores. E eu já falei algumas vezes aqui, no YouTube principalmente, o fluxo em si, ele nada mais é do que um fractal pequeno. Ele é o menor fractal que existe. Entre os gráficos, se for misturar tudo, o fluxo é o menor fractal que existe. Tá? E daí, dentro do fluxo, ele vai te dar a sensibilidade de perceber se vai acontecer uma retração padrão, uma retração mais profunda ou um rompimento. E é só isso. É para isso que tem que usar o fluxo de ordens. Tá? Quando você começa a ir um pouquinho mais a fundo, você vai saber, pô, para que eu preciso saber se o fluxo vai me dar uma retração mais profunda? Para ter um time melhor. Pô, para que eu preciso saber se vai me dar um rompimento daquela região? Para ter um risco-retorno melhor. Para que eu preciso saber se ele vai travar e lateralizar ou fazer um canal nessa região? Para você não ficar com expectativa fora da realidade e ficar deixando voltar vários pontos ali sua operação. Tá? Então, de novo, tudo vai derivar de fractal, pivô, retração, projeção. Tá? Até os canais vão ser derivados de retrações e projeções. Porque se você tem um pivô aqui, ó, um pivô armado, e daí ele rompe esse pivô aqui, e daí retrai, e daí aqui já começa a entrar de novo o desenho de fractal que eu acabei de fazer. Dentro dessa perna, deixa eu pegar a seta aqui. Peraí. Dentro dessa última perna que eu desenhei de baixa, isso daqui você não pode ignorar isso daqui e tipo descartar ele. Isso aqui tem que ser entendido como uma perna de impulsão de baixa, por menor que ela seja. Os fractais, eles são para sustentar um fractal grande, no caso um movimento grandão assim, ó, né, que nem eu desenhei agora há pouco aqui, para sustentar ele, os movimentos menores eles vão acontecer antes de ou inverter esse fractal grandão ou continuar o fractal grandão. Então, quem vai te dar a pista, vamos dizer assim, se ele vai continuar ou se ele vai inverter, são as pernas menores
E daí você vai combinando isso à medida do que vai passando o tempo, o fluxo, as informações que você tem, vai comparando e vai descobrindo, no caso, aumentando ou diminuindo probabilidades dele continuar um fractal grande ou dele romper, né, um fractal grande e dar uma inversão. Tem regiões que são mais propícias a isso? Sim, mas também não vou entrar aqui. A gente vai entrar daqui a pouco, né, que no caso são as zonas de suporte e resistência. Tá? E o que se deriva de um pivô, o que se deriva de um rompimento, o que se deriva de uma retração, de uma projeção e de um canal. Beleza? Então, ó, dessa perna aqui que você está vendo de baixo, aqui, ó, que eu tô pintando por cima do vermelho aqui de amarelo, essa perna aqui você não pode ignorar de jeito nenhum. Você não pode, tipo, negligenciar essa perna aqui, porque é ela que vai te dar a, vamos dizer, a confirmação, entre aspas, do que vai acontecer depois. E que nem eu falei, você precisa saber, ou pelo menos ter uma ideia da probabilidade que tem de acontecer XXX coisa depois. Que nem eu falo lá, é ideal que você esteja lá 1, 2, 3, 20 passos na frente do que pode acontecer, para você já estar pronto para o que vai acontecer e não precisar ficar reagindo assim meio que no desespero, tá? Então, olha só, a gente acabou de aprender aqui sobre a relação de retração normal, né, no caso que a gente estava vendo igual foi aqui, ó, subiu esses pontos e voltou nos 50%. E daí, essa perna que eu pintei de amarelo aqui embaixo, ó, vou apagar isso aqui. Essa perna que eu pintei aqui embaixo de amarelo, ela também tem as retrações. Isso aqui é muito importante. É muito importante, tá? Ela também tem as retrações dela. As retrações mais profundas ou as retrações normais. Até onde que ela deveria vir? Até aqui, ó. Até aqui. E daí, se ela for começar a rejeitar, ela viria. A gente vai ter que descer para o fluxo, que não é uma coisa que vai entrar na aula agora. E daí entender se ela tem fluxo para romper essa retração padrão, para daí aumentar a probabilidade de teste em topo, para daí ver o fluxo de novo, para daí aumentar ou diminuir a probabilidade de romper esse pivô e replicar essa perna anterior. Tá ficando um pouquinho mais complicado, mas é tudo derivado da mesma coisa. Pivô, retração, fractal, pivô, retração, fractal, projeção. Pivô, retração, fractal, projeção. Tá? Então, olha só. Se ele vir aqui, nessa região aqui desse rosinha que eu pintei, e daí não tem fluxo para rompimento, que é uma coisa que tem que ser estudada também no fluxo depois, que é o que a gente estuda nas aulas que tem aí, no YouTube ou no curso. Daí o que acontece? Se ele está retraindo essa perna amarela, a chance dele romper esse topo aqui é menor, no caso de romper um pivô. E é mais fácil que ele venha a romper o pivô armado de baixo aqui, ó. Que era o que a gente estava discutindo lá no começo da aula. Ou seja, fazer isso daqui, ó. Né? Outra coisa que também não pode ser negligenciada, a gente não pode pular, o que a gente chama de pular fractais. Né? Que é o seguinte, ó. A pessoa pensa aqui, eu vou vender aqui, para daí ele vir aqui romper esse cara e replicar essa perna amarela. É errado? Não é errado, é certo. Só que antes de acontecer isso, tem que acontecer outra coisa. Que é testar com fluxo de rompimento esse fundo aqui. Daí, se tiver fluxo de rompimento aqui, aí beleza. Daí você consegue segurar a operação e consegue seguir sua vida dentro do trade. Tá? Isso daqui foi um exemplo bem, bem tosquinho de tudo que a gente viu até agora praticamente. Tá? De pivô, retração, projeção, simetria, né? No caso que a gente estava falando de projeção agora há pouco, e fractal. Tá? Você tem alguma dúvida aí, Herbert? Alô? Oi? Não, de todo esse conteúdo aqui, a única que tinha um pouco de dúvida era só a questão da frequência. Tá, beleza, a gente vai ver isso Acho daqui que a eu não estou pouco. sabendo, eu não tô sabendo mas assim, acho que agora a questão, no meu caso, é a questão de ver e entender mais a parte do fluxo agora, por Tá bom, incrível que beleza, a pareça. gente vai chegar lá. Tá bom, meu mouse parou de funcionar justo agora, você acredita? Eu Tá vou bom. montar pra você aí. Olha só. Quando você. Isso daqui talvez, ô Ebert, ou para pessoas que estão assistindo aqui gravado, isso daqui talvez seja mais importante do que o fluxo. A princípio, de início. Tá? Porque
essa estrutura aqui que a gente tá vendo nesse desenhozinho, é ele que vai te dar as possibilidades de alongar ou não uma operação, de estar preparado ou não para um stop, de estar preparado ou não para uma expectativa maior ou menor. A gente tem que sempre saber as expectativas, ou as duas expectativas que acontecem em todas as pernas que a gente tem. Para daí fazer um trade legal, né? Um trade maior, às vezes, enfim. Então, o fluxo, pelo menos do jeito que eu uso, né? Ele é sempre muito pontual. Eu sei o que está acontecendo no fluxo desse, de abertura do mercado, por exemplo, mas eu não fico, tipo, vidrado nele assim o dia inteiro. Eu sei as zonas que ele é importante, que ele deveria ser importante. E como é que eu já sei que ele deveria ser importante? Porque eu sei muito bem essas coisas aqui. Tá? Então, a grande maioria das vezes as pessoas acham que esse conteúdo aqui, só porque ele é muito básico ou é muito relativamente fácil, né, simples de entender, vão meio que ignorar isso daqui e vão partir para as coisas mais difíceis. Mas se ela for para coisas mais difíceis, tipo entender o fluxo antes disso daqui, entender as outras relações de, sei lá, cancelamento, renovação de fila para o robô, sei lá, alguma coisa mais sofisticada assim, tipo, ela vai ter muito problema, ao meu ver, depois para conseguir corrigir os erros, porque ela vai ter que voltar para cá de novo. Então, ela, na minha cabeça, né, ela é praticamente obrigada a entender isso daqui e não só entender, tipo, ela tem que masterizar isso daqui. Uh, Muitas das vezes no mercado não dá tempo de ficar pensando, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer ali? O que tem que acontecer após esse desenho que eu fiz? Isso daqui, talvez? Não sei. Tem que acontecer isso daqui? Não sei. Não dá tempo. Isso aqui tudo tem que ser pronto na cabeça da pessoa, momentos antes de ir acontecendo. Tá? Então é justamente por isso que a pessoa tem que entender. Isso aqui, é sério, é muito importante isso aqui. Muito importante mesmo. E porque senão depois ela não vai conseguir criar nenhum novo operacional, não vai conseguir criar nenhum novo estilo operacional, não vai conseguir gerir nada, não vai conseguir melhorar dado, não vai conseguir melhorar edge, não vai conseguir melhorar nada, tá? Porque ela tem que entender isso daqui. Beleza. Depois que ela entendeu isso daqui, como que eu estudaria, entendendo o que a gente falou agora de pivô, retração, projeção, fractal, canal, e as expectativas menores, a gente vai falar depois, eu vou desenhar no gráfico aqui que a gente tem na tela mesmo. Tá? Como é que eu estudaria isso daqui? Em relação às frequências, o que eu faria? Geralmente eu anoto duas frequências. Tá? E como é que eu vou saber as frequências? Que nem eu já passei para vocês, elas têm uma média de 12 a 15 pontos, ou de 20, 22 a 26, 28. Tá? Quando ela expande muito. E quando eu quero dizer que ela expande muito, é que ela está, no caso, duplicando o fractal. Então, nessa perna de 26 a 28, provavelmente ela vai ter algo assim, vários blocos para cima, 12 a 15 pontos, trava um pouquinho sem retração e dá mais outra perna de 15 pontos ali, ou mais 12 pontos, ou mais 10 pontos, enfim, fica nessa média aí, 26, 28, 30 pontos, separado em duas pernas de uma frequência menor, que também nada mais é do que o fractal, que a gente acabou de ver, tá? Só que o mais normal é o mercado trabalhar nessas duas frequências, 12 a 15, com respectivas retrações, 22, 20, 26, 28, como respectivas retrações, tá? Então, de novo, como é que eu estudaria aqui o negócio das frequências? Eu ia lá no gráfico de 4P, pega qualquer dia que você quiser. Esse dia aqui, especialmente de hoje, aqui dia 6/8, foi meio estressado. Pega um dia aqui mais normal, qualquer dia aí que não teve notícia, nada, hoje teve payroll, sei lá, pode pegar esse dia aqui mesmo. E daí você vai lá e vai medindo as pernas, e pra ficar na sua cabeça aqui, pega lá do pavio e mede lá, 13, 14, 13 pontos e meio. Tá dentro da média. Legal. Onde é que ele deveria ir? Ele deveria voltar uma média de 6 pontos, 6 pontos e meio. Ele voltou 6 pontos e meio? Não, ele voltou 5. Beleza. Lembra que, tipo, quando tiver uma linha no gráfico, ou no meu gráfico, ou no gráfico de vocês, é uma região de preço, tá? Nunca não, mas às vezes ele vai cravar nas retrações, mas a grande parte das vezes ele vai ficar num rangezinho, num espaço ali das regiões, tá? E você vai medindo aqui, pega lá e vai medindo o tamanho das pernas aqui, 28 pontos, e daí foi lá e deu a inversãozinha dele aqui, tá? Que era, de novo, 28 pontos foi uma frequência da parte maior que a gente tinha lá. Pega outra perna de baixo ou uma perna de impulsão para qualquer lado e vê, tá? De novo aqui, 13 pontos. Aí de novo aqui, 15 pontos. Aqui,
12 pontos. 12 pontos. 9 pontos e meio. Vai medindo aqui as pernas, ó. Vai medindo, vai brincando aqui com esse negócio, ó. 22. Não sei se vocês estão percebendo, mas todas as pernas que eu peguei pra medir aqui, eu peguei qualquer uma. Eu tô pegando em sequência aqui, ó. Outra perna aqui, ó. 14 pontos. Fica sempre dentro dessa mesma média, mais ou menos de 12 a 15, 20, 22, 26, 28. Tá? Então, pega de novo aqui, sei lá, qualquer coisa. Pega uma perna de impulsão aqui, 12 pontos de novo. Perna de impulsão de novo aqui, 10 pontos e meio. Pegar inteiro aqui para praticar o fractal, 16 pontos. 13 pontos e meio. 12 pontos. É sempre assim, eu sempre costumo falar para o pessoal que o mercado ele é bastante simétrico, dentro da médiazinha, né, dos viozinhos bem pequenos que tem, às vezes, das pernas, que nem eu falei, 12 a 15, enfim. Sempre fica dentro dessa simetria. Tá? É por isso que a relação de saber onde é que tem uma retração, saber onde é que tem uma projeção de perna, é importante. Outra coisa para se entender é praticar as projeções, que a gente estava falando aqui agora há pouco. Ó. Você pega essa perna aqui, que é uma perna de impulsão de baixa, ela deu 22 pontos, 22 pontos e meio. Daí foi lá, se você quiser fazer com Fibonacci, não tem problema. Pega aqui o Fibonacci, daí você vai ver onde é que tá parando. Ó. Parou na região dos 50 com 61.8. Eu expliquei no começo, eu considero 38.2 como 61.8. Tá? Parou no 61.8. Daí, a partir disso daqui, o que deveria acontecer? Deveria replicar essa perna aqui para baixo. Certo? Aí você vai lá, isso aqui é para estudar, tá? Não precisa ficar fazendo isso aqui na mão, dá pra você ver isso aqui no olho, ou você vai pintando a tela do jeito que você quiser. No 100%, olha lá. Replicou a perna certinho para baixo, que era essa daqui anterior, com as pernas que a gente estava vendo agora aqui. 10, 12 pontos e trava, aí dá mais o resto da frequência e trava. Aí fica lá trabalhando no canalzinho. Daí depois de novo. Dentro disso aqui, completou, exclui. Aí vai lá de novo. Perna de impulsão de 13 pontos. Ah, por que ele não respeitou? Daí a gente começa a entrar na relação do canal. Quando você tem lá, ó, olha só. Vou desenhar de novo aqui, ó. Uma perninha de impulso, uma perna de retração e uma perna de suposto tentativa, uma tentativa, né, de rompimento desse cara aqui, ó, desse topo aqui anterior. Se ele falhar aqui, a gente entra na expectativa dessa perna aqui, ó. Dessa perna de alta aqui, que é retrair aqui, certo? Beleza. Daí se ele retrair aqui e concluir a retração dessa perna aqui, de novo, você não, que eu falei agora há pouco, você não pode negligenciar ou esquecer das pernas menores. Elas são muito importantes, tanto quanto as pernas grandes. Tá? Ela retraiu no centro dessa perna aqui, daí o que deveria acontecer? Replicar a perna para baixo. Se ela replicar a perna para baixo, sem interesse de rompimento aqui embaixo, olha só que já começa a formar. Começa a formar um canal. Vai falhar essa perna aqui. Dessa perna aqui, onde é que é a retração comum? Aqui. Né? Se ele não conseguir continuar, você também não pode ignorar essa perninha, para daí ter essa retração aqui. Se ele vier para romper, replica a simetria para cima. Daí você fica preso no canal. É por isso que há um tempo atrás a gente estava falando lá sobre como é que você percebe canal tão fácil. Eu percebo o desinteresse nas pontas, igual a gente comentou um tempo atrás. Né? E como é que eu percebo os interesses nas pontas? Porque eu já sei o que tem que acontecer para ser um canal, eu já sei como é que deve ser o fluxo de rompimento em centro e em extremidade de canal, e hoje eu consigo perceber mais fácil, né? A relação de como que é um fluxo de desinteresse. Daí vai lá. Pô, teve desinteresse na máxima aqui, não conseguiu romper o 100%. Pô, não conseguiu romper o 61.8. Tá, aqui a gente começa a entrar também em outro cenário, que é uma outra variável da relação de canal, que é, aqui você pode ter um canal estreito, que é o que a gente chama entre o rosa e o amarelo, ou ele pode vir romper esse cara aqui para baixo e não perder o zero aqui, ó. Nesse caso que eu desenhei, perdendo zero, né? Mas enfim, ó, ele pode vir aqui sem perder o zero, tá? Daí se ele não perde o zero aqui dessa perna, essa perna aqui ainda não foi descontinuada, e aí vai lá de novo, começa toda aquela história, retração comum, não consegue romper, volta para testar, centro de canal, teste em centro. E vai ficar assim, aí, enfim, isso aqui pode acontecer num canal de 900 pontos, que é o que está acontecendo já faz um tempão, no gráfico diário, e também pode acontecer num canal de 8 pontos, que é o que vem acontecendo todo dia, tá? Então,
O conceito básico que eu estou passando para vocês é o mesmo para todos os fractais. Diário 60, 15, 5, 4P, 6P, 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, o que vocês quiserem operar. Semanal, é tudo a mesma coisa. Tá? A diferença vai ser o tamanho das frequências. Se você botar aqui no gráfico de 5 minutos, ó, e vir ver aqui qual que é o tamanho médio das pernas, você vai ter que ir lá e fazer o mesmo exercício. Ó. Pega lá seu negocinho de medir. Aqui, ó. Perna de 48 pontos. Perna de 40 pontos. Perna de 50 pontos. Perna de 70 pontos, reta, ó. Perna de 64 pontos. Daí você vai tirar uma média disso. Daí você vai operar. Essas pernas de 40, 50, 60, 70 pontos. Não é. Isso foi hoje, né? No caso, eu também tava falando pra gente não ver hoje porque foi um dia mais estressado. Mas enfim. Pega aqui, ó, de novo, ó. Perninha aqui menor, vai lá uma frequência, 45 pontos. Uma perna aqui menor, 22 pontos. Uma perninha para cima, 13 pontos. Aí você fala, pô, 13 pontos a gente começa a correlacionar com o gráfico de 4P. Isso aqui deve ser um fractal menor. Tá, outra perna tá embaixo aqui, 23 pontos. Que era o que a gente acabou de ver agora há pouco também. Perna de retração dessa perna de impulsão, 14 pontos. Ah, então quer dizer que eu estou operando um fractal menor, é por isso que o Matheus vai lá e usa o gráfico de 4P para ver mais fácil as relações de movimentação de preço. Daí você vai conseguindo linkar as coisas, tá? A gente viu aqui um negócio muito separadinho e a gente precisa linkar as situações, que era o que eu ia fazer para vocês agora há pouco no gráfico de 4P do dia anterior. A gente estava falando agora há pouco sobre como estudar sobre frequências, como estudar sobre entender, né, pivôs, entender as retrações, entender as projeções. O mais fácil é você fazer isso em gráficos maiores, porque tem menos ruído. Tá? E daí depois você vem chegando até chegar nos 5 minutos, até chegar nos 4 minutos. Nos 5 minutos vai existir bastante movimento implícito. Que é... Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Ó. Por exemplo aqui, ó. A gente teve aqui... A gente sabe, né, que teve um movimento daqui até aqui, que foi uma perna de impulsão de baixa. Aí isso aqui foi uma retração. Aí isso aqui foi outra impulsão de baixa. Aí isso aqui foi uma retração. Isso aqui foi outra perna de baixa. Isso aqui foi outra retração. Geralmente as pessoas que estão começando não conseguem enxergar isso aqui no gráfico de 5 minutos. É por isso que fica meio... Às vezes dá uma bugada, né? Pode considerar essa perna aqui uma perna inteira de impulsão? Pode. Aqui é a retração dele. Outra perna de impulsão. Aqui é a retração dele. Né? Então, no gráfico de 4P, talvez fique mais visível as coisas. Eu acho mais fácil no caso de ver, mas se você quiser ver pelos 5 minutos também dá. Depois que você estudou lá, entendeu as frequências, entendeu as relações de pivô, retração, projeção, como é que você faz para avançar um nível? Vai ter que vir aqui no gráfico de 4P e entender os menores. Tá? Entender os menores é a situação mais difícil que tem. Tá? Porque ela é mais rápida, confunde mais, porque daí você já tem que entender o fractal, né? Porque quando ele tem uma perna um pouco maior, você tem que saber qual fractal que você está operando. Daí é mais uma variável para você se preocupar. Então, aconselho fazer lá o estudo devagarzinho, igual a gente fez agora há pouco, entender as relações de frequência, de pivô, de retração, tal, e daí até você chegar aqui no gráfico de 4P. Quando você chegar aqui no gráfico de 4P, daí que nem eu falei, você vai ter que entender todas as perninhas sem negligenciar a perna menor, só porque ela é pequena. Tá? E daí você quer chegar no nível onde você consiga entender até as pernas de, sei lá, 4 pontos, 6 pontos, tá? Que vão existir principalmente dentro do fluxo de ordens. Daí a gente começa a perceber inversão de polaridade via fluxo, a gente começa a perceber novas possibilidades de giro, adição de lote, mudança de stop gain, por que o box ficou lateral onde ele não deveria ficar, como é que é uma zona de rompimento, como é que é um fluxo de rompimento, tudo isso daqui derivado do que a gente está vendo hoje. Tá? Só que são vários passos à frente, né? Mas para chegar lá, você precisa passar por isso aqui. Tá? Daí vamos lá. Última coisa que a gente vai falar de pivô aqui, de retração e de expectativa de perna, que é uma coisa muito importante, tá? E pode ser aplicado para os diversos níveis aí. É isso daqui, ó. Você vai lá e entender as pernas. Você pega essa perna aqui de alta e daí essa retração aqui que ele deu. Tá? Ah, mas a retração veio um pouco mais para baixo do que o 50 e 61.8. Sim, lembre que é uma zona de retração. Tá? Daí tá, o que você espera que ele faça? Que ele venha replicar
é essa perna aqui pra cima. Só que antes disso, na sua cabeça você já tem que ter isso aqui. Vai ter essa perna de impulsão. Dessa perna de impulsão, aonde que é o pullback padrão dela? Aqui, pra daí fazer esse cara aqui, ou pegar e fazer isso daqui, ó. Certo? A gente sempre vai ter essas duas variáveis. E tem que entender elas bem, pra daí você conseguir projetar seus cenários pra frente. Senão você vai ficar travado lá e vai ficar desesperado na hora do fluxo, tá? Entendendo isso daqui, o que você vai fazer? Daí você vai ter que descer o mais um fractal e entender os pontos críticos de fluxo, que geralmente são em retrações padrão, como essa e essa. Deixa eu pintar de outra cor aqui, senão vai ficar muito confuso, não. Essa daqui, deveria entender o que estava acontecendo aqui dentro. E de amarelo seria a retração dessa perna de baixa, aqui, ó. Então aqui é um ponto de decisão do que o mercado vai fazer e você vai descobrir isso pelo fluxo ou pelo que ele vem fazendo. Você pode ter uma noção melhor porque ele está fazendo fundos ascendentes? Sim, mas isso aqui a gente vai, de repente a gente pode abordar isso aqui em outra aula, tá? A partir disso daqui, esses geralmente são os pontos de fluxo que você vai ter que lembrar para conseguir relacionar as coisas que a gente está vendo agora, que são os pontos de decisão. Como foi esse? Como foi esse? Como foi esse? A gente tem que ir lembrando desses blocos de preço para daí, quando ele voltar aqui, a gente saber o que pode acontecer, né? Ó, e entender qual que é a relação que ele tinha anteriormente. Tá? Mas, de novo, isso é para quem já está, vamos dizer, no nível intermediário, assim, né? Primeiro você tem que entender isso aqui. Isso aqui é, de novo, vou fazer de novo, isso aqui é muito importante. Tá? Isso aqui vai, de repente, salvar uma operação, melhorar uma operação, criar oportunidade de entrada, quando você conseguir aprofundar nisso daqui. E daí você vai desenhando lá, pega uma caneta aí, sei lá, faz um profit mesmo, vai desenhando o que deveria acontecer com as pernas. O back padrão deveria romper. Não tá conseguindo. O que tá acontecendo aqui? O back padrão dessa perna. Pra quê? Pra romper e fazer o fractal amarelo. Você vai seguindo assim, ó, de novo aqui embaixo. Vai desenhando que isso aqui vai ajudar na sua visualização. Ó, mais uma perninha de baixo, uma retração padrão. Não conseguia romper. O que deveria acontecer? Pullback dessa perna aqui. Para fazer isso depois. Aconteceu? Não. Por quê? Tem que ser estudado. Tá. Esse cara aqui, por que ele parou aqui? Mas tem que pensar no fractal. Sempre vai ter perna maior antes. Tá respeitando a perna maior? Tá respeitando a perna maior. E daí a gente vai seguindo com as análises aqui do fractal, com as análises de rompimento de pivô, que no caso nada mais foi do que o movimento só azul aqui, não? Acontecendo. E a gente vai criando cenários a partir disso. Quando você entender isso aqui muito bem, você vai começar a juntar isso daqui com o timing de entrada. Daí a gente vai descer lá pro fluxo, que é o que já tem bastante aula aqui no YouTube. Disso aqui, tá? De novo, Herbert, tem alguma dúvida aí? Eu vou seguir para a parte de canal e o que acontece dentro de um canal. Sim, o que a dúvida que eu tinha é a questão. Bom, você sabe que eu vim do fluxo, acho que como a maioria do pessoal que está aí. Eu não, a parte de gráfica eu não sabia nada, eu ficava muito perdido sem essa base, né? Que você Tá. ensina. Eu não sabia onde é que estava aquele negócio. Não, a gente entrar na operação queria alongar 10, 15 pontos, porque deu um movimento antes e não sabia onde é que estava no fractal maior nem no menor, na verdade. Né? Aí eu É tenho uma bem comum isso dúvida acontecer. que tem vezes que você fala assim, não, ele sai um movimento, fala assim, não, eu vou segurar, eu vou apertar mais meu stop, porque se ele perder essa região, ele vai ter uma retração maior. Isso daí você afirma isso em relação ao fractal maior? Eu afirmo isso em Acho que relação aconteceu. ao que a gente estava falando agora há pouco aqui, ó. Eu vou desenhar outro desenho aqui fora do gráfico, ó. Pera aí. Eu vou fazer um desenhozinho de alta, mas indifere, pode ser para baixo também, tá? Você tava falando aqui, tá nesse movimento, daí eu falei, pô, vou botar meu stop aqui, porque pode acontecer de romper essa região e vai ter que andar para uma retração maior. Não era isso a dúvida? Ou não? Não, a questão, bom, geralmente no Discord que acontece. Você Aham. geralmente você entra na operação e não sabe, mas aí você fala assim, não, vou aqui, exemplo,
eu vou colocar meu stop aqui, caso perca essa região, a retração vai ser maior. Tá, então, é exatamente isso daqui, No- ó. É exatamente isso daqui. Quando você tem um pivô armado aqui, ó, por exemplo, que era o que eu tava desenhando agora há pouco, que não eu falei, você não pode ignorar as pernas menores, tá? Eu vou desenhar no gráfico que acho que é mais fácil das pessoas verem, já fica um exemplo mais prático, tá? Olha só. Se eu vendi nessa região aqui, ó, nesse cara aqui em cima, e daí eu peguei essa perna aqui de baixo, tal, tô aqui, ó, né? Daí eu tenho que ver aqui, ó, o que vai acontecer. Vou lá, imagina o Fibonacci, ou você pode ir lá e pegar e medir o tamanho da perna, que vai ser a perna de frequência. Ó, 20 pontos aqui, ó, tá? Tô lá com 20 pontos na operação. O que não pode acontecer? Ela tem que vir até a relação dos 50% com 1.8, que é o 10 pontos para cima, 12 pontos para cima, e tem que respeitar essa região aqui, ó. Daí aqui fez um desenho legal, olha só. Vou ver se eu consigo desenhar mais fino para caber mais desenho aqui e mais cores, ó. Essa perna aqui amarela vai ser a principal. Eu tinha desenhado agora há pouco. Né? E daí a gente teve aqui, ó, uma situação de uma perninha vermelha. Que nem eu falei. Essa perna vermelha aqui, ó. Dentro dessa perna vermelha, você não pode ignorar as retrações das pernas pequenas. Aqui, ó. Tem uma perna pequena aqui embaixo, ó. Eu vou apagar o vermelho, tá? Ó. Perna pequenininha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Não sei se tá dando pra ver direito pra quem vai ver gravado, mas ó. Tá aqui, ó. Aqui é uma perna de baixa. Aí depois tem lá uma retração pequena. E era em relação a esse cara aqui, ó. Essa perna azul aqui. A relação dos fractais. Aí beleza. Dessa perna pequena azul aqui, ó, essa última perna que eu marquei azul, ele tem essa perna padrão aqui, ó, que é a retração padrão dele. Certo? Se ele começar a entrar fluxo comprador aqui, por exemplo, a chance dele romper esse pivôzinho pequeno é grande. E daí, se ele romper esse pivô pequeno, o que vai acontecer? Vai ter que replicar essa perna aqui para cima, ó, a partir desse pullback. Né? Ela tava assim, ó. Deixa eu desenhar aqui outra assim. Replicou ali para cima, tá? Daí eu tenho que saber, geralmente eu tô tentando, sempre que eu entro numa operação, eu tô tentando subir os fractais para me dar, eu sempre começo no fractal pequeno, eu tento sempre subir o fractal para ele me dar mais ponto, né? Senão eu vou ficar preso ali nos 5, 6 pontos das operações padrãozinho ali, curtinho. Eu sempre tento subir os fractais, que é esse caso aqui, ó. Olha só. Em relação à técnica padrão, ele não poderia perder o zero aqui em cima. Que daí seria meu stop loss. Tá? O ideal é que ele venha aqui e ganhe essa região verde aqui, ó. E aconteça o rompimento de pivô. Para daí eu conseguir replicar essa perna amarela para baixo. Tá? Só que antes de acontecer isso, especialmente numa perna desse tamanho, vão acontecer várias outras coisas. Que é essa aqui que eu estou te mostrando. No azul. Geralmente, nessas horas aqui, ó. Que eu tô falando aqui, ó. Se ele respeitar esse cara aqui e ganhar essa zona aqui em cima, essa aqui, ó. Esse topinho aqui anterior, esse pivô de alta anterior, o que vai acontecer? Eu vou ter que aceitar ou não que ele vai fazer uma retração mais profunda em relação à perna amarela. E daí, olha só, vamos chamar isso aqui, a gente chama isso aqui de C1, C2, né? Que é o cenário 1 ou o cenário 2. Deixa eu fazer da cor certa aqui, ó, peraí. Daí já correlaciona com o desenho que a gente fez ali, ó. A gente tem aqui uma perna amarela em relação a C1 e uma perninha verde, aliás, azul, claro, em relação a C2. Tá assim, ó. Se eu tenho essa perna aqui do azul, se esse C2 for completo, o que a gente chama de C2 completo? Quando ele vai lá, deixa o pivô dele e é rompido e replica a perna para cima. Igual aconteceu aqui, ó. Pegou aqui desse fundinho, subiu aqui 8,5 pontos, desse 8,5 pontos, desceu aqui 5,5 pontos, daí foi lá e subiu mais 11 pontos. Ele passou um pouco dessa simetria aqui atrás, que deveria ser 8,5 pontos. Tá? Quando o C2 ele é completo, não necessariamente significa, na grande maioria das vezes não vai significar isso, que o C1 morreu.
O C1 só vai morrer quando ele começar a entrar fluxo de compra, nesse caso, acima de uma retração mais profunda do fractal maior. É o amarelo aqui, ó. Né? Isso aqui a gente está indo um pouquinho mais para frente do que é o básico do básico, mas é nesse caso aqui que vocês querem chegar. Isso aqui vocês vão deparar com isso aqui todo dia. Tá? Por isso que eu estou explicando aqui, né? Então, se você já imagina o que pode acontecer em relação ao C1 e C2, e eu estou operando o fractal amarelo, e eu não quero que ele seja desfeito, se essa perna aqui embaixo, com a simetria dela completa, que a gente falou de projeção para cima, eu vou marcar aqui a projeção de Fibonacci só para ficar mais claro para vocês. Ó. Peraí. Vou pegar a projeção aqui. Ó. A projeção dele correta seria ele no 171, aqui no 100%, que era a réplica dessa perninha anterior aqui de alta. Se eu já sei que ele pode acontecer isso aqui é muito importante também, que é a mesma coisa que a gente estava fazendo nos desenhos. Se eu já sei que ele pode acontecer isso, e aceito esse balanço, daí é uma situação. Se eu não aceito esse balanço, eu vou ter que colocar ou descer esse meu stop gain, o stop loss até então, né, que estava aqui no vermelho, para cá. Ó. Por quê? Porque se ele ganhar esse pivô aqui, ele tende a replicar a perna de 8, 10 pontos para cima, que foi o que aconteceu aqui atrás. Que é nessa perninha azul. Tá? Só que ele ainda não destruiu o C1 aqui atrás. O amarelo. Tá? Então, geralmente, como eu te falei, quando eu estou operando, eu procuro ir para fractais maiores, o que eu esperaria acontecer? Esse azul que aconteceu aqui embaixo, daí eu vou comentar lá com vocês. Pô, se romper esse cara aqui, ele deveria vir para retrações mais profundas e eu devo ter que ficar um pouco mais preocupado. Né? Porque eu estava com uma operação aqui e daí eu vou deixar voltar até aqui, né? É muito interessante. Né? O ideal seria ter zerado aqui embaixo, né? Mas se eu quero alongar, geralmente eu vou ter que aguentar um balanço um pouquinho mais significativo em relação à perna que eu estou operando. Daí, olha só. Aqui ele fez de novo, ó. A mesma coisa que estava fazendo aqui embaixo, ó. Eu vou apagar e vou fazer de novo, ó. Só que dessa vez aqui em cima. Uma perna de alta e uma retração padrão. Né? Em cima do topinho anterior aqui, ó, do pivô rompido. Tava assim antes do desenho, ó. Pivô rompido. Teste no pivô rompido. Daí tá. Que nem eu acabei de falar para vocês aqui. Você não pode ignorar as pernas pequenas. Porque é elas que vão te dar o início de um problema para você começar a se preocupar com a perna anterior. E nisso tudo tem o fluxo embolado ali. Tá? Então, olha só. Outra perna aqui que eu vou pintar de outra cor. Pra gente chamar de outra coisa aqui. Vamos chamar de... Sei lá. Isso aqui eu geralmente não uso C3. Mas só para fins de explicação aqui, tá? A gente vai ter aqui ó, uma perna de baixa, que também não pode ser ignorada, essa rosa, que também deu o pullback padrão aqui dela. Então, eu fico vendo isso aqui o dia inteiro, praticamente. Tá? Para conseguir ajustar time, ajustar stop, ajustar alvo. E daí é nessas horas aqui, ó, que daí eu vou lá e falo, puta, não pode... Tá nóis. Como é que eu fiz isso? Não pode romper esse cara aqui, ó. Ué. Vou fazer de novo aqui. Não pode romper esse vermelho aqui, ó. Porque daí se ele romper esse vermelho, o que vai acontecer? Deveria replicar essa perna azul para cima. Que daí daria numa retração mais profunda da perna amarela. Que no caso é o que a gente estava estudando da relação de fractais. Tá? E eu não quero uma retração mais profunda, porque senão eu vou estar meio que jogando a operação inteira fora. Né? E diminuindo a probabilidade de fazer um movimento assim, ó. Né? E aumentando a probabilidade de fazer um movimento assim. É o que eu não quero. Então, é por isso que eu falo, pô, se passar dessa região aqui agora, ele vai começar a ter a probabilidade de dar um pullback mais profundo em relação à perna que eu tô operando. Daí tá, enquanto isso não acontecer, mesmo assim, eu vou ajustando meu stop gain, que começou a jogar no rosa agora aqui, ó, na perna rosa. Daí a gente vai lá, outra perna de expansão. Né, em relação a essa anterior, rompeu o pivô e replicou para baixo. Aí de novo aqui, ó, eu vou fazer de outra cor, só para ficar mais claro. Vou fazer de verde aqui, ó. Pega aqui, dessa perna rosa, que eu vou pintar de verde. Olha só. Aqui, teve a retração padrão também.
E eu tenho que saber disso, né? Por quê? Porque tudo isso aqui, eu não posso estar esquecendo que ainda não rompeu meu pivô de baixo ali, ó. Que é o que eu preciso que aconteça. Certo? Então, se não está acontecendo isso aqui, enquanto não acontecer isso e estiver abaixo da minha retração padrão ou da minha retração mais confortável, eu vou continuar na operação. Na grande maioria das vezes, tá? Isso aqui de forma geral. Aí você vai lá, de novo, da perninha verde, tentou romper e não conseguiu. Aqui, ó, tentou romper e não conseguiu. Daí aqui, eu vou pintar de outra cor para ficar de novo. Tentar, né, ficar um pouco mais didático, porque tá ficando um pouco mais difícil já. Ó, aqui, ó. Se a gente pegar essa perna aqui, que a gente teve aqui de alta, ó. Tá virando laranja agora, ó. Não, teve o pivô armado lá. Armado de baixo e também armou um pivô de alta aqui. Daí vai lá, não rompeu o zero dessa região aqui atrás. E também não rompeu 100% dessa região aqui. Beleza, o que eu imagino? Aqui tem que ter muita sensibilidade de preço para entender desinteresse em pontas no mercado desse tamanho aqui, ó. Mas é possível. Tá? Se você praticar bastante no fluxo, aí você consegue enxergar. Ainda mais juntando com outras relações aqui atrás e tal, dá para perceber. Tá? E daí você vai lá de novo. Ah, não rompeu de novo aqui. O que eu estou operando? Um canal. Se eu estou operando um canal, o que eu não quero que ele faça? Ele venha a explodir o canal. Porque que nem você já sabe na aula que a gente estava falando aqui. Essa aula tem no YouTube, inclusive. Que é a aula de canal. Que a gente fala sobre canais projetados, né? Quando o mercado ele tá aqui assim e tal, desinteresse. Aí vai lá e rompe. O normal de acontecer é ele pegar esse canal aqui e replicar ele para cima. Ué, peraí. Replicar ele para cima aqui, ó. É o mesmo conceito aqui, só que tudo embolado. É por isso que eu falei que a pessoa tem que saber uma coisa separada da outra, olha só. Daí, se eu tô sabendo que isso aqui é um canal, porque não tá rompendo 0 nem 100%, eu tô vendo desinteresse em pontas, eu ainda tô na minha operação, eu devo lá e falo, puta, eu preciso mexer meu stop gain. Pra onde? Pra onde tem box lateral. Aqui, ó. Acima do paviozinho lá, né? Daí tá, por quê? Porque se ele vier fazer esse tipo de movimento, o normal que aconteça é ele replicar esse canal aqui pra cima. Né? E daí, olha só, ao invés de eu ter saído antes, porque eu entendo os fractais aqui embaixo, eu vou estar deixando voltar praticamente na mesma região da operação. Ah, mas daí pode voltar aqui e fazer assim. Pode, só não quero que isso aconteça. Eu quero proteger, assim que tiver mais técnico possível, eu vou proteger a minha operação para ter uma eficiência maior. Às vezes eu vou sair da operação e o negócio vai andar, já aconteceu isso inúmeras vezes. Mas na grande maioria das vezes, em relação aos meus dados, que é outra coisa que a gente fala bastante, isso aqui é o que para mim funciona. Aí depois foi lá e rompeu a região aqui do canalzinho para baixo, né? Ó. A gente pode até projetar ele para baixo. Eu apaguei sem querer. Peraí. Pegar esse canalzinho aqui e botar ele para baixo. Ó. Ele veio parar aqui e começou a embolar aqui embaixo, tá? Outra coisa que aconteceu, ele rompeu o pivô lá do amarelo, lá atrás, que é uma coisa que eu também não posso esquecer. Aqui, ó. Né? E daí foi lá e testou 100% dele, que era o que a gente estava vendo, a projeção do movimento de retração, tá? Do que eu estou operando. E é assim que eu vou construindo minhas operações. Tá? Só que, geralmente, antes de acontecer isso daqui, eu já tenho esses desenhos, né, que nem eu fiz nessas cores para vocês, já feitos na minha cabeça antes de acontecer. Eu acho que na minha cabeça, né, é aí que mora o edge, entendeu? É aí que mora a diferença de, tipo, muita eficiência e pouca eficiência. Porque você meio que já sabe o que vai acontecer em relação à probabilidade e vai estruturando as coisas conforme o que deveria e o que não deveria acontecer. Tudo isso embolado com fluxo, tudo isso embolado com canal, tudo isso embolado com projeção e retração de fractais maiores. Né? Aí começa a ficar um negócio um pouco mais complexo. Mas, como eu falei, é interessante que a pessoa corte, né, os conceitos lá, para ela aprender uma coisa de cada vez, estudar projeção, estudar retração, estudar pivô, estudar canal, estudar frequência e entender mais ou menos o que pode acontecer. Tá? Então, é por isso, Herbert, que eu falo aqui, pô, se romper certa região, XXX região, deveria andar. Se não romper certa região, tem que mexer meu stop gain.
Então, é baseado nisso aqui tudo. Tá, só que de novo, eu já sei muito bem esses conceitos, né? Essas bases aqui que eu tenho. E por isso que eu falei, às vezes isso daqui é mais importante do que o fluxo para a maioria das pessoas. Porque se a maioria das pessoas que assiste ou tá assistindo isso aqui já veio de fluxo, é, da escola base ali de fluxo de ordens, ela deveria já saber fluxo e não saber isso aqui, né? Então, isso daqui geralmente é o que as pessoas mais têm erro ou mais têm dificuldade para perceber, porque às vezes não tiveram acesso, né? Não estudaram antes, tá? E sim, tem muito mais coisa em relação à análise técnica, que nem eu falei lá, inversão de polaridade, suporte e resistência, que a gente acabou não entrando aqui, que acho que vai acabar ficando muito longo, mas nas aulas anteriores a gente já passou sobre suporte, resistência e canal, né? Inversão de polaridade em canal e tal. Era isso aqui. A dúvida que você tinha era mais ou menos isso ou não? Era, na dúvida, a questão é essa base mesmo, como você falou nas aulas, eu me aprofundei nelas e entendi, né? Só que aí eu acho que o que está faltando agora é masterizar na hora do mercado a gente, tipo assim, não se confundir, saber onde a gente está, Isso, como aham, você acabou aham. de falar. No seu caso, você já faz automático, né? E Basicamente, com o é. tempo já eu vou ter que Só de masterizar isso você, daí. só de você ficar brincando assim, ó, tipo desenhando as coisas, que nem você tá fazendo aqui, já deve Sim. ficar mais natural. Faz isso em vários dias, pega vários gráficos P parado lá, vai desenhando, daí manda se tá certo, aí eu vou falar se tá errado, se tá certo, o que você deveria perceber que você não percebeu e tal. E vai seguindo assim, desenhando. Eu acho que o desenho, em diferentes cores, né, igual a gente fez aqui, as cores do C1 e Aham. C2 com a bolinha ficou errado aqui, mas enfim, deu pra vocês entenderem, eu acho, né? Seria assim, ó. É, eu acho que ajuda a separar, né, o mercado por blocos e entender mais ou menos o que deveria acontecer. Geralmente eu não uso o C3, tá? Geralmente eu fico no C1 e C2. Eu só pintei de mais cores para o pessoal entender, para você entender melhor. E aí entra as coisas que você já sabe, né? A parte do canal replicado. Eu sinceramente acho que a grande maioria das pessoas que já estuda fluxo há um certo tempo não deveria ter dificuldade com fluxo de exaustão, de absorção, de rompimento, enfim, ou de inversão, e deve ter dificuldade com isso aqui. Na verdade, a grande maioria das pessoas deve ter dificuldade com isso aqui. Isso aqui não é um negócio muito, muito fácil ou muito simples de entender na hora que está operando. Tanto replay, simulador, ao vivo, enfim. Real, enfim. Não é tão fácil assim, não. Então, de novo, eu não estudei assim, mas vejo que hoje é mais fácil estudar com as cores, com os desenhos, pegar uma caneta aí virtual e ficar riscando ali. Ou ficar imaginar, eu acho que tipo, é legal, mas talvez desenhar e se forçar a ver as coisas com as coresinhas que a gente fez é, é mais interessante, tá? Aqui aconteceram outros conceitos, que seriam conceitos de rompimento de pivô com inversão de polaridade, igual comentei aqui atrás, mas hoje a gente não vai entrar nisso. Que é uma base também em relação a suporte e resistência, mas é muito mais simples do que a gente está vendo aqui. E, e também dá uma sensibilidade de preço boa. O que mais dá sensibilidade de preço, para mim, pelo menos, para daí a pessoa descer pelo fluxo com mais consciência, é isso aqui, ó. Tudo isso aqui, na verdade, que a gente fez agora há pouco. Tá? Sobre as relações das cores aí, percebe que a gente meio que juntou tudo que a gente estava vendo lá no comecinho. É, onde estava escrito lá para vocês no começo da aula. O que a gente ia ver sobre pivô, canal, projeção, retração, frequência e, enfim, é isso aí. Você tem mais alguma dúvida em relação a isso ou não? Então, você só me corrija uma coisa se eu estiver errado. Tá Na bom? questão você fala do fluxo, né? Quem já vem de fluxo, Aham. parece que eu percebo que se a gente não souber essa base, no Tá. caso aí, a gente começa a absorver muito ruído no fluxo, não seria? Sim, eu acho que sim. Pelo menos a maioria das A gente pessoas que não eu. consegue, Oi? a gente não consegue separar muito a informação mais relevante do ruído que tem muito no fluxo, não é? Sim, eu acredito que sim. Tá, posso estar errado, mas Hum, eu acredito que sim. Até porque, tipo, você pega qualquer movimento aqui, tipo assim, ó, essa parte aqui, ó. Dentro dessa perna de alta, provavelmente aconteceram vários movimentos de fluxo assim, ó. Aqui dentro, meio ruidosos, né? isso. Ah,
E entender isso daqui, de uma certa forma, deixa a pessoa mais tranquila, sem muito estresse, sem muita. Sem ter que reagir muito rápido, ou. Enfim, é rápido porque acaba ficando pequeno, né? Chega uma certa hora aqui que a retração é 2, 3 pontos, mas. Para mim, pelo menos, é muito mais visual, muito mais objetivo, muito mais fácil do que o fluxo. O fluxo, que eu já falei pra vocês, eu uso ele para confirmar essas coisas. Que são os pontos críticos aqui que eu vou fazer uma bolinha agora, ó. Tipo, seria aqui, ó. Esse cara para romper, esse cara como foi o rompimento, como é que ele voltou pro rompimento, como é que ele passou do rompimento, como é que ele tá sustentando abaixo do rompimento, do pivô, no caso. Como é que esse fluxo inteiro aqui, que eu marquei as bolinhas, que é essa parte inteira aqui, tá se relacionando com essa perna inteira de baixa, né? Dificilmente eu vou ficar, tipo, fritando no fluxo assim, tipo, o que aconteceu aqui. Então, sim, eu concordo com o que você falou. Mas eu posso estar errado, né? Posso ter um viés de gráfico aí e tá errado. Bom, no seu caso você tem mais experiência. Aí no caso, a gente masteriza essa parte que você explicou hoje, e depois, no caso, você aí focaria um pouco mais na questão de como o fluxo se comporta, né? É o que você acabou de falar aí. Exatamente, Para exatamente. entender mais ou menos os padrões de como é que é fluxo de rompimento, falhamento de falha de rompimento. Isso. Como é que é um fluxo de retração? Daí na retração Exatamente. padrão, na retração padrão, Hum, como é que é um fluxo de rompimento da retração? Né? Existem fluxo de rompimento para retração, no caso, para romper isso aqui para baixo, e existe fluxo de rompimento de pivô, por exemplo. Certo? Então, como é que você vai identificar um fluxo de pullback ou retração? Como é que você vai identificar um fluxo de rompimento? Isso são coisas que a gente já teve aqui, já teve em aula aí. Mas sim, eu acho que esse seria o caminho mais fácil de ser seguido. E durante esse tempo, se puder, já cria o hábito de planilhar alguma coisa. Ah, qualquer coisa. Pode ser o negócio mais besta que tem. É, inventa alguma planilha aí, ou às vezes pega o replay e planilha seus dados do replay, usando isso aqui sem usar isso aqui. Já vai criando o hábito de ter uma planilha para você conseguir comparar dados lá para frente e conseguir melhorar, né? Ou ver se piorou e o que, que tem que melhorar, ou ver se melhorou e o que, que tem que continuar melhorando. Pelo menos foi assim que eu fiz. sim, entendi. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou finalizar a gravação por aqui, tá dando 1 hora e pouco já. Se tiverem dúvidas, daí vocês me mandam algum chat lá no Telegram.